Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula, 12ª agora. Eu vou parar até de falar o número da aula, né? Porque já não tem mais necessidade. Mas vamos lá. Hoje nós vamos, enfim, começar a escrever a redação, certo? Nós já vimos praticamente todos os conceitos necessários nas aulas anteriores. Ainda falta um pequeno detalhe, que não é nada, não é pequeno, né? Que é a proposta de intervenção. Vocês precisam saber algumas coisas de lá. Mas, enfim, já dá para a gente começar a escrever. Que vocês aprenderam até agora, quem viu todos os vídeos já tem uma noção para começar a escrever uma redação, ok? Só que a redação, vocês vão ver que a gente não começa a redação escrevendo. A gente começa fazendo outra coisa. É essa coisa que a gente começa a fazer que nós vamos conversar hoje, ok? Então, vamos lá para mais uma aula. Ok, então o que a gente já viu, né? Vamos repassar algumas coisas e acrescentar outras aqui para a gente começar a escrever nossa redação. Bem, nós já falamos que o Enem, ele traz até esse conteúdo aqui lá naquele documento lá da matriz de referência, no manual do candidato, e ele mostra aqui, ó, que a gente, no conteúdo da redação tem que ter o tema, a tese, argumentos e uma proposta de intervenção, né? E ele também dá umas dicas de como é que é a estrutura padrão dele, né? Então, eu tenho que ter uma introdução, eu tenho que ter o desenvolvimento, tenho que ter a conclusão. Mas nós já chegamos a uma conclusão que a estrutura padrão, ela deve ter 2 desenvolvimentos. Um para eu falar do argumento 1 e o outro para eu falar do argumento 2. Bem, na introdução, que é o meu primeiro parágrafo aqui, em que eu vou introduzir as informações da minha redação, o que eu vou colocar? Então, a gente vai definir que eu vou usar esse parágrafo aqui, né? A função dele vai ser para apresentar o tema. Eu não vou explicar o tema todo, eu vou apresentar. Por que apresentar? Porque o parágrafo de introdução, ele introduz, ele apresenta, ele dá uma ideia, dá um spoiler. Ele não explica, você, a partir do parágrafo de introdução, você tem uma ideia do que vai ser dito. É a mesma coisa que um filme. Você tem uma ideia do que o filme vai te mostrar quando você vê lá aquela introdução do filme, né? Quando você lê, por exemplo, uma primeira folha do livro, então um resumo, então você tem uma ideia, então eu apresento o tema, apresento a tese, a minha opinião, com os argumentos. Então aqui a gente vai colocar essas 3 coisas aqui. É obrigatório, Mara, colocar isso? Não, não é obrigatório. Você vai ver, até em redações nota 1000, que tem redação que não apresenta a tese explícita, né? Que a gente já falou. E os argumentos também não coloca, não escreve lá. E ele faz isso ao longo dos outros parágrafos, ele vai apresentando isso. Eu acredito que isso é muito arriscado, né? Porque você pode ou fugir do tema, ou tangenciar. Então, vamos colocar o tema e a tese aqui, nesse primeiro parágrafo, e os argumentos aqui também, tá? É só isso? Não, a gente vai ver que a gente pode colocar outras coisas, mas vamos falar agora de uma estrutura base, uma estrutura padrão, tá? Bom, no meu desenvolvimento aqui, eu vou o quê? Desenvolver o meu argumento 1. Quem é o meu argumento 1? É o primeiro motivo que eu disse que a minha opinião era aquela, né? Eu dei um ponto de vista e disse, olha, eu acho que isso é assim, esse tema é um problema por causa disso, o argumento 1, e por causa disso, o argumento 2. Então, é isso que eu vou falar. Eu vou apresentar esse argumento 1 que eu coloquei aqui, já defini aqui no meu desenvolvimento 1, e vou fundamentar ele aqui também. Eu vou desenvolver, dentro do desenvolvimento, essa minha ideia. No 2, eu vou apresentar o argumento 2, que está onde? Que está aqui, e vou desenvolver essa minha ideia. Eu vou argumentar. Aqui eu apresento o argumento e eu argumento esse argumento, eu fundamento ele. Quando fala assim, argumentar, é quando você apresenta e você fundamenta. Bom, e na conclusão?
Na conclusão, eu vou retomar aqui a minha tese, ou você pode falar, vou retomar o meu tema problematizado, né? E vou fazer minha proposta de intervenção para o Enem e vou fazer um desfecho, ou vou retomar lá, né? Como é que eu retomo? Isso tudo a gente vai ver como a gente faz, como a gente escreve. Estou falando assim, a ideia do que você já tem que ter na cabeça. Para o Enem, na conclusão, obrigatoriamente eu tenho que ter uma proposta de intervenção com vários detalhes lá. No vestibular, um vestibular sem ser o Enem, você faz o quê? Você retoma também essa ideia inicial aqui. O que é retomar o tema ou retomar a tese? É retomar a ideia inicial, vou fechar essa ideia. E aí, ao invés de eu botar uma proposta de intervenção, eu faço uma proposta para aquele problema também, se for um problema. Normalmente até mas não conforme o Enem. Quando a gente for fazer esse pedaço aqui, eu vou mostrar a diferença, tá, para vocês, tá? Mas, ok, entendido isso aqui, tudo bem, entendi, Mara, mas e aí? Aí eu já saio escrevendo? Não. Bom, vamos verificar por que essa estrutura é assim. Essa estrutura é assim porque existe uma coisa chamada parágrafo. Por que a gente divide em parágrafo? Porque o parágrafo, ele é um elemento textual com uma unidade de sentido, que serve para dividir e organizar o texto. Então, eu tenho o meu texto aqui inteiro, e eu vou usar, né, esse elemento chamado parágrafo para organizar esse meu texto. Cada parágrafo, eu vou dar um sentido único, um sentido maior, né, no parágrafo aqui, para organizar esse meu texto melhor. Você viu que eu fiz aqui, eu organizei, ó. Aqui, quem é o meu centro, né? Qual a ideia central desse meu parágrafo? É o tema. Eu vou introduzir o tema. Mara, mas eu também não vou falar a tese? Vou, mas o tema é sobre aquilo que eu estou falando. Aqui, ó, é sobre o que você está falando isso aí? É sobre o tema. Mas o tema, ele tem um problema. E aí eu posso escrever isso aqui, tudo bem. São as ideias secundárias. Mas aqui a minha ideia central é o tema. Então, eu vou dividir num parágrafo aqui o tema, o meu texto aqui, ó, para escrever um tema sobre o tema. Por isso que eu apresento o tema, digo qual o problema dele e digo as causas desse problema ou as consequências, certo? Mas o núcleo aqui é o tema. E esse aqui, Mara, por que você dividiu, você não fez um parágrafo só, um texto com um parágrafo só? Porque eu não vou estar falando só do tema. O tema, ele é o central. É o cara é o tema. Tudo vai girar em torno do tema. Mas aqui eu vou desenvolver, eu vou falar, eu vou dar um foco no argumento 1 que eu falei aqui. Então eu divido, porque aqui eu quero dar o foco para o argumento 1, para aquele meu motivo. Eu não vou dar o foco para o tema, eu não vou falar só do tema, eu vou falar mais do argumento 1, que tem a ver com o tema, porque eu não posso fugir disso. Né? Igual um filme, você está falando um filme lá, tem aquele personagem central, aquela ideia central, mas tem as outras coisas lá. Uma novela tem o núcleo central, né? Que a história gira em torno daquilo, mas você tem aqui os núcleos secundários. Então, aqui eu vou falar sobre o argumento 1, né? Vou falar o que ele tem a ver com o tema, por que eu estou dizendo que ele é uma causa do tema, uma consequência, mas o foco é ele. Então, eu divido. Para quê? Para organizar esse meu texto, não ia ficar uma bagunça danada. Eu peguei uma redação um dia desse que fez a redação num parágrafo só, ou 2. Isso aí fica horrível, você não entende. E a gente vai ver o porquê. Mara, o pessoal faz isso? Faz, porque não organiza, né? Aquela estrutura que o Enem cobra do texto dissertativo argumentativo, por isso que existe um padrão. Olha, vamos dividir em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão, pelo menos 3. Pelo menos 3. É a estrutura padrão do texto dissertativo argumentativo. Você não pode fazer diferente. Por que eu não faço? Porque um montão de gente já estudou, gente que sabe muito mais do que a gente, viu que não dá. Não tem como você fazer diferente. Porque eles viram que toda ideia tem um início, meio e fim. Então, não fica tentando remontar a roda, né? A roda já é assim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A nossa roda vai ser desenvolvimento, argumento 1 e argumento 2, ok? Bom, por que eu dividi mais um parágrafo? Porque para a redação é interessante que você fale aqui o argumento 1 e argumento 2. Divida, senão vai ficar
um texto grande aqui para você. A tua ideia não vai fluir, não vai dar para fazer. Ah, Mara, mas se for uma redação de 15 linhas, aí não são 30, são 15. Aí você sim pode fazer. Você vai fazer um concurso, uma redação de 15 linhas. Aí tudo bem, você não vai botar 2 de desenvolvimento, você vai botar um só. Por quê? Porque você aqui vai dar a introdução daquela ideia, aqui você desenvolve uma ideia secundária ali, que é o teu argumento, um argumento só, e faz a tua conclusão. Sempre tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim. Mas o meio você pode mudar. Mara, 40 linhas, 3 de desenvolvimento, bota 3 argumentos, entendeu? Então, você tem que ter essa ideia, você tem que separar, dividir para organizar, tá? Dividir para que o sentido seja completo. Qual o sentido desse parágrafo aqui? O tema. Qual o sentido que eu tenho que encontrar? O argumento 1. Qual o sentido desse aqui? Argumento, eu vou fundamentar o argumento 1. Aqui eu vou fundamentar o argumento 2. E aqui eu vou dar minha conclusão do que eu estou falando. Viu como é que você tem que dividir? Entenderam isso? Beleza. Bom, Mara, eu vou dividir. Isso aí eu sei, Mara. Isso aí, introdução, desenvolvimento e argumento. Boto lá meus argumentos e a conclusão. Ok. Mas como é? Isso aqui é uma estrutura macro. Mas como é que você escreve? Aqui eu posso, por exemplo, um parágrafo começa aqui e termina aqui. Será que eu posso? Será que tá bom? Eu vou conseguir que a minha ideia se encaixe aqui. Vê que eu já tenho, ó. Eu já dividi aqui que eu tenho que falar do tema, da tese e do argumento. Você vê que são três. Mara, aqui o núcleo é o tema, tudo bem, mas eu tenho que falar de 3 coisas, né? Então, assim, será que eu boto um parágrafo com começa e termino, começa aqui e termina aqui? Não, a gente vai ver que tem um outro elemento que ajuda a gente a fazer isso, que é o quê? Que é o período. O período, ele é o quê? Ele é também um elemento textual, né? Com unidade de sentido, ou seja, tem que ter um sentido completo também, igual o parágrafo aqui, mas ele serve para dividir e organizar o quê? O parágrafo. Então, eu enxergo isso aqui, eu sei o que eu tenho que colocar em cada uma dessas coisas aqui, ou seja, eu não vou concluir nada aqui no desenvolvimento, não vou dar minha conclusão que eu teria que botar aqui, eu não vou botar aqui nem aqui. Nem vou desenvolver na minha introdução. A gente vê um montão de introdução que a pessoa já está explicando um montão de coisa na introdução. Introdução é para introduzir, não é para explicar muita coisa, é para dar uma ideia. Então, por isso que às vezes a introdução fica grande, enorme. Ok? Então, assim, como é que eu divido, Mara? Você divide em períodos. O que é um período? O parágrafo, você sabe dizer que é um parágrafo porque você tem uma letra maiúscula, né? E você tem um ponto final aqui e começa na outra linha. Isso é um parágrafo, né? Porque como é que eu sei quando eu começo e finalizo um parágrafo? Letra maiúscula, ponto final e passa para outra linha. E o período? Parecido com o parágrafo. Começa na letra maiúscula e termina num ponto. Só que não é um ponto que você passa para outra linha. Você vai continuar o teu parágrafo. Então, você vai dividir o teu parágrafo em vários períodos. E o período também tem a divisão dele, que a gente vai ver depois, tá? Mas é assim, você vai ver que você não pode fazer uma introdução pensando num parágrafo com um período só. Começa aqui e termina aqui. Não, tem que ter vários períodos para você dividir, né? E organizar o seu parágrafo. Tudo bem? Bom, vamos ver na prática como é que as pessoas, os candidatos, todos nota 1000, tá? Tem erro aqui, Mara? Tem. Nota 1000 não quer dizer que a redação está perfeita, não teve erro nenhum. Mas os erros foram mínimos, estavam dentro do parâmetro lá de nota. Então, a gente não vai avaliar aqui se tem erro ou não. Eu quero só mostrar a estrutura de período. E não quero dizer que esse aí também tem erro ou não, tá? Vamos ver, ó. Então, eu tentei aqui dividir eles nos períodos, né? Então, ele fez isso aqui é um parágrafo. É um parágrafo que começa na letra maiúscula e termina aqui no ponto, e ele continuou. Eu não botei aqui a redação toda, né? Porque a gente vai analisar a introdução, tá? É o nosso foco, introdução. Bom, tá, ele veio escrevendo aqui, ó, no filme e tal, não vou nem ler, tá? Veio escrevendo, aí ele botou um ponto.
Então, aqui, ó, é um período só. Começou, não tem ponto, ponto. Tem que ser esse ponto aqui? Não, pode ser ponto, pode ser ponto continuação, ponto de finalização, pode ser exclamação, pode ser interrogação, tá? Mas a gente vai, nas nossas redações, nós vamos botar só esse, não vamos botar os outros, porque para exclamar, para interrogar, é mais complicado. Você tem que explicar, aí não vamos complicar, não. Vamos lá. Bom, então eu sei que aqui está na cor. Ele dividiu esse parágrafo num período. Aí ele começou um outro. Aqui é um outro período. Em consonância, pereré, pereré, ó, não tem ponto. Vamos lá. Ponto. Aqui acabou o segundo período. Ele começou um terceiro. Isso ocorre, seja pela negligência estatal nesse âmbito, seja discriminação dessa classe, ponto, outro período. E ele começou aqui um outro, ó, letra maiúscula, aí foi e terminou, certo? Então, quantos períodos tem essa redação? Esse parágrafo, desculpa, quantos períodos esse parágrafo tem? 4 períodos, certo? Verdinho, cinza, o laranja e o marrom. Ele dividiu em 4 períodos, essa é a introdução. Mara, como é que você sabe que isso é a introdução? Primeiro que eu olhei a redação e vi que era, né? Mas mesmo se eu não visse, a gente consegue identificar. Por quê? A introdução não é para introduzir um assunto, ela não explica muita coisa e tal. Ele vai dar uma ideia de alguma coisa, tá? Então vamos ver aqui, vamos ler a redação agora. Ele botou assim, ó. No filme estadunidense, Coringa, a gente já viu essa redação, por isso que eu vou passar assim. Quem não viu, olha lá os outros vídeos. O personagem principal, Arthur Fleck, sofre um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerados, descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. O tema aqui era o estigma associado às doenças mentais, tá? Então, assim, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o tema, o estigma associado, ele falou transtorno mental, mas você lendo esse período, você consegue entender que ele está falando sobre um assunto? Qual assunto você acharia que ele está falando? O filme Coringa. O personagem Arthur sofre um transtorno mental. Isso aqui é sobre o filme, não é o tema. Certo? Você ia achar que ele está introduzindo o filme Coringa. Aí, no segundo período, ele faz assim, ó. Em consonância com a realidade, ou seja, igual, semelhantemente, consoante com a realidade de Arthur, quem é Arthur? O personagem, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Opa! Então, olha só, ele falou sobre o filme, mas o assunto aqui não é o filme. Ele está dizendo, ó, igual a esse filme aí que eu estou te falando, igual a essa realidade desse personagem, tem muito brasileiro, muito cidadão brasileiro que também tem essa marca aí associada na sociedade brasileira. E isso é um problema que precisa ser resolvido, é um desafio a ser sanado. Então, você vê que ele usou isso aqui para falar disso. O assunto aqui não é um filme, ele vai falar disso aqui, ó. Bom, mas ele não parou. Aí o que ele vai? Ele continua num terceiro, né? Por quê? Você entende isso aqui? Você entende isso aqui? Se você ler, você consegue entender? Se você ler isso aqui, ó, em consonância com a realidade de Arthur, vírgula, está de muitos cidadãos, vírgula, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Você entende que essa frase, o sentido já está completo, esse período está completo? Então, se já está completo, ponto e continua outro. Você não precisa ficar enrolando, né? Botando um montão de palavra, não. Completou o sentido, ponto. É aquilo que você queria falar. Ele queria falar isso, ó. Ele queria trazer um repertório, que a gente já viu um filme, um autor, uma citação, um acontecimento histórico, né? Ou seja, ele colocou isso aqui no primeiro. No segundo, o que ele fez? Ele problematizou o tema, ele comparou esse repertório aqui com a realidade do tema, que é o quê? É o estigma associado. Ele fez aqui, ó, duas coisas
no mesmo período. Ele conseguiu fazer isso. Ele pegou o quê? Pegou o filme e disse que, igual ao filme, está a de muitos cidadãos que têm essa doença mental aqui. E isso é um desafio a ser sanado. Ele já deu a opinião dele. Ele já pegou o filme lá e usou para dar a opinião dele. Tá? Bom, isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito. Isso acontece porque existe negligência nesse âmbito. Que âmbito? Das doenças mentais, seja pela discriminação dessa classe por parte da parcela verde e amarela. Então, ponto. Ó. E o que ele quis falar aqui? Ó? Ele quis dar uma outra ideia. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita a condição atual na nação. Então, outro período. Ok? Com uma outra ideia. Então, vamos ver as ideias que ele colocou. Eu botei até aqui, ó, para vocês identificarem melhor. Mas eu separei aí, tá? Então, nesse primeiro aí, é o repertório sociocultural, é um filme que ele trouxe. Nesse segundo aqui, ó, ele contextualizou o quê? Ele fez uma relação do problema, né? Ele problematizou, ele disse que é um desafio, é um problema a ser sanado e comparou com o repertório, tudo junto, tá? Contextualizou e trouxe a tese. Essa é a ideia, o sentido, tá? Maiúsculo, ponto. O corretor vai olhar maiúsculo e ponto e vai falar assim, o que essa pessoa quis dizer? Se ele entender, beleza. Se não entender, você vai perder ponto, tá? Bom, outra coisa é o que? Ele trouxe os dois argumentos. O corretor vai procurar, cadê? Tu tá falando que isso aqui é igual, mas por que você acha isso? Aí ele vai falar, ó, porque ocorre a negligência governamental, argumento 1, e porque a discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela brasileira, né? Então, o argumento está aí, que é a exigência também, lembra lá? Bom, botou lá os dois argumentos. E na quarta, ele já disse que é um problema, que precisa ser sanado. Ele não precisava nem botar isso aqui, tá? Porque ele já disse que precisava ser sanado. Ele também já antecipou a proposta. Mas antecipar a proposta é só isso aí? Eu não vou explicar aqui. Aqui é a minha introdução. Eu vou explicar a proposta lá na conclusão. Lá é o lugar para eu desenvolver a proposta. Não é aqui. Aqui eu só dou um spoiler, só uma ideia do que é. Mas ele desenvolveu, ele aumentou, né? Ele concluiu, porque ele quis dar um fecho nesse parágrafo. Aí ele disse, ó, dessa maneira imperiosa que essa chaga social... O que é chaga social? É um problema. Chaga, estigma, lembra? Marca, ele usou a palavra, seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o problema. Então, olha só, isso é uma forma de se fazer uma introdução. Essa introdução eu considero como completa. Ela tem todos os elementos que uma introdução poderia ter. E ele usou 4 parágrafos. Tem gente que usa 5, tem gente que usa 3, mas ele usou 4, ok? E no finalzinho aqui, que é super legal, ele volta, ele vai lá, ó, longa norte-americano. Quem é o longa norte-americano? Esse aqui, ó. Então, o parágrafo perfeito, que é considerado perfeito, completo, vamos dizer assim, é quando você tem início, meio e fim. Certo? Você fecha o ciclo. Ele fechou. Ele iniciou com o filme, desenvolveu a ideia disso, ok? E fechou com o filme. Então, ele fez o ciclo completo. Isso é uma introdução completa, com todos os elementos. Mário, eu preciso fazer isso tudo aí? Não, não precisa fazer isso tudo, mas se você quiser, você pode fazer, tá? Bom, outra coisa que eu quero que vocês observem é a quantidade de linhas. Isso aqui é uma introdução, certo? O que ele fez? O primeiro período ali, o repertório sociocultural, ele colocou 2 linhas. O segundo período, mais ou menos também 2 linhas. O terceiro, 2 e o quarto, 2. Então, aqui, se a gente for ver, ó,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você botar uma sílaba aqui, vai contar, tá? Então, aqui a gente tem 8 linhas. Essa introdução, ela é grande. Então, porque a gente tem 30 linhas, certo? Então, qual o tamanho de introdução? Você pode fazer uma introdução de 6 a... Vou botar aí 8, tá? Porque se você fizer mais, 5, 9, já vai... 5 é pequena, você vai ter que saber fazer isso. Dá para fazer, acho até que eu vou trazer uma aqui. E 9 já está estrangulando. Você vai ter que diminuir alguma coisa, ou o desenvolvimento ou a conclusão. Mas pode fazer, Mara? Pode, não tem tamanho, tá? Tem 30. Ele vai olhar, lembra do Chiqueto? Ele tem que olhar lá e falar assim, pô, essa introdução tá merreca lá e as outras tá enorme. Muito... Então, ele vai estranhar. Mas se ele vier algo bonitinho lá, Chiqueto, ele vai falar, não, tá legal, tá bem estruturado. Tanto o parágrafo quanto os períodos, né? Então, eu tenho aqui 4 períodos. Quantos períodos eu faço, Mara? Sugiro, no mínimo 3, no máximo 5. Mais do que isso também, já não tem o que botar e nem o que tirar, tá? A gente vai ver isso com calma. Bem, vamos ver um outro aqui, uma outra introdução. A gente já viu, né? Então, não vou nem, ó. Começou a violência contra a mulher, ponto. Um período. De acordo com o mapa de violência, ponto. Segundo período. Além da física, o balanço dentre essa psicológica, ponto. Outro período. Nesse âmbito, pode-se analisar por raízes ideológicas, ponto. Outro período. Então, ela dividiu aqui em quantos períodos? Quantos períodos eu tenho esse parágrafo de introdução? Quantos? Isso, 4 períodos. Então, vamos lá. 4 períodos. O que ela colocou? A gente vai ver aqui, ó, que ela colocou no primeiro é o tema. Ela já trouxe o tema direto. Lembra que no anterior ele trouxe um repertório sociocultural. Aqui ela botou, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos na última década. Na realidade, ela iniciou falando do tema sobre a violência que essa mulher tem tido aumento significativo nas últimas décadas. Começou a falar sobre isso. Então, a princípio, é o que ela está falando, né? Até agora igual a gente vai pensar lá, o outro era o filme, a gente depois viu que não. Aqui a gente vai achar que é a violência contra a mulher no Brasil. E ela está falando que aumentou nas últimas décadas. Bom, de acordo com o mapa, ela apresentou uma outra coisa aqui. O que é essa outra coisa que ela apresentou? Você já consegue identificar? Ela apresentou um repertório sociocultural, certo? E ela dividiu, ó, ela aqui também, ó, isso aqui também é o repertório sociocultural, lembra? A gente já até falou sobre isso, né? Isso aqui também é, mas ela dividiu, porque aqui ela está falando dos números que aumentaram e aqui ela está falando do tipo de violência. Você viu que ela dividiu, ela não juntou, porque eram duas coisas que ela entendeu que precisava separar. O período é para isso, a ideia. Qual a ideia aqui? A ideia desse período que ela quis falar era sobre o número de mortes que tinha aumentado e o período que aumentou. E aqui ela queria falar dos tipos de violência, da física e da psicológica. Então, viu também por que a gente, às vezes, isso aqui também é a mesma coisa, é repertório, mas não tem muita coisa a ver com a outra. Por isso que ela dividiu, tá? Bom, e aí, por fim, ela fez o quê? Isso aqui também, né? É uma contextualização, ou seja, ela pegou isso aqui e botou também junto, né? Para falar do tema aqui, né? Lembra que ele falou lá, o filme, nesse contexto, nesse âmbito, acontece da mesma forma na realidade brasileira? Então, assim, ela tá trazendo um tema aqui e ela vai agora contextualizar, que é nesse âmbito, né? Nesse âmbito pode-se analisar essa problemática, ok? Nesse âmbito, então ela está contextualizando. Aqui, ó, eu vou analisar que isso é um problema, ok? Então, isso ela trouxe o quê? É o meu argumento, o quê? Por ter raízes históricas e ideológicas, 2 argumentos. Então, ela trouxe lá os argumentos no finalzinho, né?
E acabou a redação dela? Acabou. Mas o outro lá, lembra que, olha, ele antecipou. Ele começou com o texto, que era um repertório aqui, ela não botou, ela botou aqui, ó, problematizou, comparando, que falou que, ó, nesse âmbito, ou seja, ela comparou, disse que isso é um problema, ela comparou com os dados, né, com o repertório, né, e ela falou que, por ter raízes históricas e ideológicas, ela trouxe o argumento dela, que é a tese, né, e aí ela não antecipou, então a tese dela está aqui, ó, tá? Então eu tenho a tese e tenho os dois argumentos aqui. Mara, o que é esse cinza aqui? É porque esse persiste, ele é, na realidade, o quê? Ele é uma parte do tema. Lembra que o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Nós temos que, obrigatoriamente, inserir todas as palavras do tema na introdução. Eu falei obrigatoriamente pra gente, tá? É obrigatório? Não, você pode botar lá. Se você quiser que o corretor fique catando, imaginando se você vai colocar ou não, aí você não bota, tá? Agora, se você quiser que ele olhe e fale assim, opa, ela botou aí, tá tudo bem, aí você bota, aí é problema seu, você vê o que você quer fazer, tá? Eu sugiro que coloque. Por isso que eu tô falando que é obrigatório. Como ela não colocou aqui, lembra que no outro ele colocou as palavras, todas as palavras, aqui ela não colocou. Aí ela incluiu aqui, ó, no meio. Ah, Mari, então quer dizer que eu não preciso nem escrever toda a palavra? Não. Vocês observem que tem várias formas de fazer, tá vendo? Ó, ela não botou a antecipação, não é obrigado, né? Ela não falou que o problema precisa ser resolvido, tá vendo? Ela não falou isso. Ela só está falando que vai analisar esse problema, mas ela não antecipou. Mas ela lá na conclusão, ela vai dizer que tem que resolver. Ou nos desenvolvimentos também, tá? Mas ela trouxe. E ela não trouxe Desculpa, ela trouxe o contexto no meio. Ela não trouxe o contexto aqui no primeiro período. Ela trouxe no meio. Então, isso aqui não tem uma ordem. Você vai começar agora a escrever as suas redações e você vai ver qual é melhor para você escrever, como é que isso se encaixa melhor no seu conhecimento, no seu entendimento. Você tem que ler a sua redação e entender o que você está escrevendo. Se você não entende, como é que o outro vai entender? Às vezes eu falo assim, o que você escreveu aqui? Peço para a pessoa ler, ela mesmo não entende o que ela escreveu. Se ela não entende, como é que quem está corrigindo vai entender? Ah, mas ele é professor. Jesus do céu. Né? Você tem que entender o que você está escrevendo. Então, e tem que entender qual é a melhor forma de você escrever, o que você se adequa melhor, o que é mais fácil para você, ok? Bom, e as linhas? Viu que as linhas aqui, ó, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Então, vai dar mais ou menos 6 linhas, tá? 6 linhas é um bom número de introdução, não vai se enrolar muito no final. Bom, e a última que eu trouxe aqui para você é a mais simples que tem. O que a pessoa fez? Ó, eu já até botei aqui, ó. Ela já problematizou o tema e botou a tese logo no início, não botou repertório, nada, ela já botou, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Lembra que eu falei assim? É um problema, é a tese, não precisa ficar imaginando que tipo de, ai meu Deus, com a tese. É um problema, é a tese, acabou, ó. Tá aqui, a tese dela tá aqui. Ela pegou o tema, problematizou. Já tá aqui, já colocou logo no início. E pequenininho, ó, 1,5 linha. Na segunda, ela antecipou a proposta. Ó. Isso deve ser enfrentado, uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Ela não antecipou no final, ela antecipou no meio. Mas a ideia tá aqui, ó. A maiúscula ponto. Aqui é isso e aqui é antecipação. Eu consigo entender. Eu leio, não foi ela que falou. Eu estou entendendo isso, consigo entender isso. Alguém pode até olhar e entender outra coisa, mas eu consigo entender, tá? Bom, nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes. Quais são os 2 aspectos? Os 2 argumentos. Quais são? O legado histórico, cultural e o desrespeito às leis. Ok? O que ela não colocou aí? Vejam, tente resolver, tentem analisar e descobrir o que ela não colocou
disso aqui, ó, desses três aí. Parem o vídeo se vocês quiserem. E eu vou falar agora o que ela não colocou. Ela não colocou, se eu já não falei, né? O repertório sociocultural. Ela não botou. Então, é obrigatório? Não, não é obrigatório na introdução, mas você precisa botar um repertório produtivo, produtivo, pertinente e até esqueci. Produtivo, pertinente e legitimado, tá? Essas três coisas. Eu ia falar legalizado, é legitimado. Tem que ter esse repertório em algum ponto, tá? Por isso que eu sugiro colocar um aqui também na introdução. Ok. Bom, então, o que a gente precisa? Eu preciso já ter na minha mente aquilo ali é a introdução. Então, ó, apresentou o tema direto, como a gente viu no último, ou com o repertório, escrevi a minha ideia aqui. Ponto, primeiro período. Mostra como esse tema se apresenta na realidade, faço a minha tese aqui, dou minha opinião, ponto. Apresenta uma antecipação com argumento 1 e argumento 2. Isso é a forma mais simples. Ou vice-versa, não importa. Tem que ter 3 períodos com ponto e tem que ter o tema e a tese. Ok? Tema e tese. De preferência com os 2 argumentos. Isso é a ideia. Bom, Mara, você está falando introdução. E os desenvolvimentos? Os desenvolvimentos, você vai colocar mais períodos. Quantos, Mara? De preferência 4 também. Então, aqui, 4, 4, 4. De preferência assim, mas a gente pode mudar. Bom, como é que eu faço 4 aqui? Bom, eu posso entrar, Mara, com repertório sociocultural? Poderia. A gente não vai entrar, a gente vai escrever um tópico frasal. O que é esse tópico? É a ideia central, eu vou dizer, olha, eu vou falar aqui sobre essa primeira frase que eu vou escrever, esse meu tópico aqui, é sobre esse assunto. Qual é o assunto? É o argumento 1. Então, eu vou apresentar ali o argumento 1. Vou apresentar ponto. Depois, eu vou mostrar como esse argumento se relaciona com o tema. Aí, sim, eu vou botar um repertório sociocultural. Depois, eu vou relacionar esse repertório com o argumento 1. Então, eu tenho que ter um repertório para o argumento 1. Não é para o tema. Aqui, o repertório é para o tema. Aqui é para o argumento 1. Aí eu vou apresentar um exemplo, porque aqui isso é uma coisa teórica, uma prova teórica. É um filme, é uma teoria que alguém falou, é um livro, tá? Agora eu vou dizer um exemplo na prática, uma coisa que eu vi acontecer, uma consequência daquilo real na realidade brasileira, tá? De preferência. Vou fazer assim de preferência. Pode, Mara, obrigatoriamente tem que ser assim? Não, você pode fazer diferente, tá? E, por fim, eu faço o quê? Um fecho crítico, antecipando a proposta de intervenção ou retomando o repertório sociocultural. Lembra que a gente viu no primeiro exemplo, que a introdução, ele trazia o repertório e falava lá no final? A gente pode fazer isso aqui em todos os parágrafos, tá? Porque o desenvolvimento tem que ter uma ideia. Início de uma ideia, desenvolvimento da ideia e finalização da ideia, tá? Não é início da redação, é da ideia, do parágrafo. O início da ideia, o desenvolvimento dessa ideia e a conclusão dessa ideia. O segundo, como é desenvolvimento também, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Só que essa ideia aqui é o argumento 2 e não 1. Então, eu tenho que ter um repertório sociocultural do argumento 2 e não do 1. Você vê que a gente tem que pensar um montão de coisa antes de escrever? E no final eu vou fechar igual eu fechei aqui também, ou diferente, usar uma estratégia para fechar num parágrafo, outra do outro. Você vai saber, você vai entender a melhor forma de você fazer isso também, né? E por fim eu faço a minha conclusão, que aqui ninguém aguenta mais escrever. Por isso que as conclusões ficam horrorosas. Por quê? Porque a pessoa não pensa antes, deixa para o final. Aí escreve qualquer coisa porque quer acabar. Você vai pensar nisso antes. O que eu vou escrever na minha conclusão? Eu vou retomar o meu tema problematizado, também num tópico frasal, vou dizer para o corretor, que é sobre o fechamento dessa minha ideia que eu quero falar.
Então, eu retomo o que eu escrevi aqui, ó, por isso que conclusão fala assim, a retomada. Retomada do quê? Retomada do que você escreveu, da ideia que você tem. Você praticamente vai repetir o que você disse que era um problema aqui em cima, porque você vai resolver esse problema. Então, você tem que dizer que agora você vai concluir o quê? O problema, o que está falando o problema. Né? E aí, Mara, eu boto mais o quê? No Enem, você vai ter que botar uma coisa chamada agente, ou seja, quem vai resolver o problema. Então, se você disse que o problema aqui é uma negligência estatal, por exemplo, quem vai resolver isso? Quem do Estado provocou isso e pode resolver? O mesmo cara? Por exemplo, o governo federal pode resolver esse meu problema aqui? O poder executivo, quem administra as coisas do Estado? Ou é o poder judiciário que julga? Ou é o poder legislativo que cria leis? Quem vai resolver? Às vezes, quem provocou foi o executivo, né? Quem administra provocou, mas quem tem que resolver é o judiciário. Ele tem que analisar, que processar, que julgar. Ou quem tem que resolver é o legislativo, criar leis para resolver esse problema aqui, que esse cara aqui não está resolvendo. Ele não está cumprindo as leis direito. Quem cumpre é esse cara aqui, que causou o problema, né? Que é o executivo. Tá? Bom, esse cara deve fazer alguma coisa, que é a ação, é obrigatória a ação. Por que eu botei mais detalhe? A gente vai ver que tem que ter um detalhe. Pode ser de qualquer coisa aqui, tá? Eu botei só desses dois, mas qualquer um pode ser. Bom, ele vai fazer algo, por exemplo, o Poder Judiciário, vamos dizer que eu vou falar aqui que é o Judiciário, deve processar com mais agilidade. Se eu achei que o problema é que está demorando muito para processar as pessoas, processar com mais agilidade, por meio de mutirão, né? Aí, por meio, como ele vai fazer aquilo, né? E com a finalidade, também é obrigatório, com a finalidade de reduzir o tempo de espera dos processos, ok? Isso aqui a gente vai ver com detalhe, tá? Eu só estou te dizendo que você tem que pensar nisso antes. E aí você fecha. Fecha com o quê, Mara? Vou fechar isso com o quê? Com o repertório que você botou aqui, de preferência. Se você começou com o repertório, fecha com essa mesma ideia. Diz que esse cara disse que isso aqui era um problema. E aí, na realidade, é igual. Então, eu quero que isso acabe. Depois que eu fizer isso tudo, esse problema aqui vai acabar. Fecha com o repertório, fecha com o que ele falou. A gente vai ver isso na prática. Ou não, fecha com o tema, fecha com a tese, fecha com alguma coisa daqui do início, tá? Ou daqui, ou daqui, ou daqui. Eu gosto daqui, mas você vai escolher, tá? Ok? Essa é a ideia inicial. Eu tenho aqui, ó, 3 a 4 parágrafos, 3 a 4, 3 a 4, 3 a 4. De preferência aqui 4, sempre 4, tá? Ou 5, mas 4 é ideal. Aqui pode ser 3 ou 4. E aqui também pode ser 3 ou 4, ou 5, como você quiser. Mas 4 é um número bom, tá? Não fica muito longo, nem fica muito curto, ok? Bem, aí eu trouxe nosso tema, né? Que eu vou fazer desse tema. Vocês vão fazer de um outro que eu vou dar, mas eu vou fazer desse. Eu vou fazer aqui uma coisa que é o projeto de texto estratégico. Vocês viram que naquelas introduções você tinha repertório, uma tinha repertório, outra não tinha, um tinha fecho, outro não tinha, certo? Mas elas tinham uma coisa, nas três, elas tinham um projeto, dava para identificar que elas pensaram antes de escrever, elas se planejaram. E o conteúdo também, elas se planejaram. E se você for ver a redação toda, desenvolvimento e conclusão, você vai perceber isso. Elas se planejaram para fazer isso. Então, antes de escrever a redação, a gente começa com um projeto, com um pensamento, tentando entender as coisas, que é o que a gente está fazendo até agora em todas essas aulas, e agora a gente vai botar na prática como é esse projeto. Mara, o que é essa praga desse projeto aí, planeja? Como é que eu faço isso? Bom, você vai pegar e analisar o recorte temático, né? Eu não vou fazer isso agora, porque a gente já viu lá nas aulas passadas. Bom, eu já falei que a gente tem que inserir todas as palavras-chave, todas essas palavras aqui na introdução,
E as palavras acessórias também. Todas essas palavras têm que estar aqui na introdução, né? E eu tenho que encontrar sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Também vai lá nas aulas olhar se você não souber, ok? Ou pegar aí o dicionário Google, tá? Bom, por quê? Porque eu vou precisar disso lá para colocar nos meus períodos, tá bom? Bom, eu vou pegar e vou dizer assim também, ó. Além disso, eu tenho que definir a minha tese. Tem gente que fala assim, aí eu começo pela conclusão, eu começo pelo desenvolvimento, aí eu começo pela introdução. Tá, mas você tem que começar, primeiro pensa no tema, né? O tema é isso aqui, eu analisei, eu olhei e tal. E depois que eu faço isso aqui, eu tenho que definir a minha tese, tá? Só que eu defino minha tese depois que eu fizer o quê? Que eu não coloquei aqui de propósito, mas vou falar para vocês, eu tenho que olhar o texto motivador, né? Eu tenho que olhar o texto motivador. Então, o texto motivador, para eu definir a minha tese, dizer, ó, é isso aqui mesmo. Aqui eu tenho uma ideia, quando eu olho aqui, para eu definir, eu tenho que ler o texto motivador. Eu tenho que saber o que ele é, certo? Se é mesmo aquilo, eu tenho que dar a minha opinião, baseado lá no que eu entendi do tema, qual é o problema, e no texto motivador, nos textos motivadores, de apoio lá. Depois que eu tiver lido isso tudo, aí eu vou definir uma tese. A minha tese é isso, tá? Depois, eu vou lá para a definição dos argumentos e repertório. Lembra que eu falei que eu tenho que casar o argumento com o repertório? Não adianta eu falar assim, meu argumento é negligência estatal, mas qual o repertório que você vai usar? Não tem, então joga fora. Poder econômico. Qual repertório? Não lembro. Joga fora. Se você for botar um repertório, você tem que estar associado àquele teu argumento. Não é um que falaram aí, você ouviu e pronto. Tem que ter a ver com aquele argumento. O repertório tem que ser produtivo, tem que ser legítimo, tem que ser pertinente, lembra? Então, não pode ser qualquer um. Tem que associar isso aqui, definir e associar esses argumentos, tá? E, por fim, eu tenho que pensar nas estratégias. Esse repertório, esse argumento que eu vou usar aqui, por exemplo, eu vou usar negligência estatal. Eu vou dizer que o problema que está acontecendo é negligência estatal porque a lei diz uma coisa e o Estado faz outra. Então, a estratégia que eu vou usar é de contradição. O que está na teoria, na realidade, não está, é diferente. Então, a minha estratégia que eu vou usar é essa. Quantos parágrafos eu vou usar? Mais ou menos quantas linhas? Como é que eu vou dividir? Tá? Então, eu tenho que pensar numa estratégia para a redação todinha, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou começar a fazer aqui o meu projeto. Aí eu botei lá persistência, continuidade, constância, processo cruel. Vocês vão botar o que vocês quiserem. A violência eu botei lá, agressão, problema, entrave, violação, ultraje. E a sociedade eu botei Brasil, corpo social. Vocês viu lá que o cara botou verde, povo verde, nação verde e amarela. Vocês escolhem aí. Mara, eu pesquisei aqui, achei essa aqui legal, vou botar. Bota o que vocês quiserem. Bom, a minha introdução, eu tenho que botar o quê? O tema, a tese e o argumento. Isso, se eu conseguir botar lá o repertório sociocultural. Mara, você não falou que eu tenho que antecipar a proposta? Tem, mas aqui você não precisaria nem escrever. Se você quiser, você pode, mas não é obrigatório. Eu queria que vocês, pelo menos, pensassem no tema para vocês, se vocês quiserem, né? Vocês têm que fazer isso, tá? E se vocês quiserem colocar o repertório sociocultural do tema, tá? Bom, vocês vão pensar qual tese vocês vão escrever. E vocês vão pensar argumento 1 e argumento 2. Como, Mara? Assim, ó. Eu vou entender que isso aqui, esse meu tema, qual o problema desse meu tema? Ele é uma violação do direito à cidadania. Ele é uma violação ao direito à vida. Ele é uma violação ao direito à liberdade. Eu entendi isso. Bom, então, eu entendi que isso é um problema. E qual o repertório eu vou associar a esse problema, a esse tema? Eu vou dizer que essa violação, ela confronta a Constituição Federal de 1988. Então, já na minha cabeça eu vou falar assim, na minha introdução eu vou escrever isso, tá? Bom, a minha tese eu vou dizer o seguinte, a persistência da violência contra a mulher é um grave problema na sociedade brasileira. Mara, assim, fraquinha, fraquinha. Minha tese vai ser essa, vocês vão ver, vai ser isso aí, pronto, acabou, ok? Vou só melhorar um pouquinho,
Vocês vão ver. E o argumento. Eu posso pensar em negligência estatal, né? A gente já falou isso várias vezes, então por isso eu vou passar aqui, porque vocês estão entendendo o que eu estou falando. Maldade humana, isso aí eu não falei, mas eu vou entender que isso é maldade humana. Eu vou dizer que, mesmo que tenha lei, tem lei lá, né? Mas o homem é tão mau que ele não cumpre a lei. A maldade faz com que ele não cumpra, por isso que esse problema acontece. Depois eu vou explicar para vocês como eu vou. Se eu fosse usar uma maldade humana, eu quero que vocês entendam isso aqui, porque a gente pode usar em vários, poderia usar aqui também. Como isso a gente se encaixa no nosso repertório lá, é o argumento. Bom, eu posso usar tradição machista. Vou dizer que tem uma tradição lá, um legado histórico tradicional, lembra lá a tradição, poder tradicional? Eu posso dizer que isso é um poder tradicional, um legado histórico tradicional, tradição machista. Eu posso dar um nome que eu quiser, eu tenho que entender o que é esse nome, tá? E porque eu vou ter que explicar posteriormente. Aonde eu vou explicar? Aqui no desenvolvimento. Então, vocês vão fazer num pedaço de papel. Pega a folha lá mesmo, pode ser, não precisa nem ter linha. Viu que eu botei aqui sem linha? Isso aqui não é rascunho. Pedaço de papel. Na prova, vocês vão escrever isso aonde? É onde vocês conseguirem identificar lá um espaço que tenha para vocês escreverem isso. Mas eu já posso escrever isso no rascunho? Com o tempo, lá em novembro, se você achar que consegue, aí você faz. Por enquanto, eu quero que você escreva no papel. Num caderno, não precisa ter tamanho, nada. Por isso que eu não dei nem folha ainda para vocês, tá? É só para vocês tirarem a ideia da cabeça e botar no papel. Outra coisa, eu não gosto de brainstorm. Vocês já devem ter falado isso. Tempestade de ideia. Pensa em tudo que você possa imaginar e bota no papel. Se você quiser fazer isso, beleza. Eu não estou ensinando assim porque eu não gosto. Por quê? Porque o tempo é curto. Se eu for ficar pensando aqui meia hora em milhões de coisas que eu vou falar, que eu posso falar, eu vou encher isso aqui de coisa e vou me enrolar. Então, não é brainstorm. Eu só vou cuspir a ideia, só isso. Não vou ficar aqui fazendo tempestade. É só um ventinho fraquinho, tá? Não é tempestade de brainstorm, quer dizer, é tempestade de ideia. Isso é feito em marketing, quando você vai criar uma ideia fantástica, você vai botar isso em prática, aí você bota um montão de gente, cada um fala a coisa mais absurda que tem no mundo, e aí sai alguma coisa legal e aquilo ali vira um estouro de vendas. Mas isso é marketing, tá? Eu não gosto para redação. Redação, você tem que entender o que você está fazendo, pensar antes. Aí, quando chegar na hora de escrever, você já tem a ideia, não tem que ficar imaginando. Apesar do tema que você não saber o que é, você já sabe o que você vai escrever, tá? Tem que se preparar antes. Bom, eu pensei que argumento 1, quem é meu argumento 1? Meu argumento 1 é a inércia do Estado. Viu que eu botei diferente? Aqui eu escrevi negligência, aqui eu botei nessa. Porque na hora de escrever o meu desenvolvimento, você pode tanto usar essa mesma palavra, quanto você pode usar palavras diferentes, tá? Ou você pode usar a mesma palavra e no meio do texto, ou no outro desenvolvimento, se você quiser fazer associação a esse aqui, você usar uma outra palavra. Inércia, omissão, você já pode escrever isso no teu projeto. E eu vou fazer isso com a Constituição Federal e eu vou usar a estratégia de contradição, tá? Essas estratégias eu vou explicar para vocês direitinho, tá ok? Eu só estou falando aqui só para vocês. Vocês vão usar a contradição, a semelhança. Vocês vão usar um repertório que aquilo que você tá, um filme que acontece a mesma coisa. Lembra lá do filme estadunidense, do Coringa? A mesma coisa acontece na realidade? Não é uma contradição, é uma semelhança. Aqui é o contrário. Existe a lei não é cumprida, tá? Na lei, no papel, fala uma coisa e na prática fala outra. Bom, e aí a gente vai precisar desses exemplos, né? Desculpa. Bom, vocês viram aqui que eu poderia usar aqui, ó, Constituição Federal, certo? Mas aqui também eu estou usando a Constituição Federal. Então, se eu não quiser... Eu posso usar os dois? Pode, Mara, não é só um que precisa, Mas se você quiser diversificar, falar sobre uma outra coisa, se sentir melhor, eu trouxe um outro aqui que é o livro Cidadão de Papel, do Gilberto Dimenstein, que é um
é um jornalista brasileiro, escritor também. E esse livro aqui, ele fala sobre as contradições do que está no papel e do que é a realidade. Aí ele fala que a gente vive uma sociedade que a lei, ela trata o cidadão como se fosse, na verdade, a cidadania, ela está no papel, mas ela não está na vida das pessoas. Eu vou explicar isso aqui com detalhes, porque eu acredito que Gilberto Dimenstein não é só esse livro, tá? A gente pode pegar um montão de... Esse cara, ele fez um montão de coisa na vida dele, tá? A parte de cidadania, ele tem um montão de projetos. Então, eu só estou botando aqui que talvez eu poderia usar ele. Pensei nisso aí, ok? Aí, qual a prova prática desse problema aqui? Se eu for dizer que o Estado não resolve esse problema, porque eu vou ter que explicar isso, né? Bom, eu vou dizer o quê? Que eu posso provar que o Estado é inerte, negligente, com a minha prova disso. Mas você está falando, a prova é o quê? Tá tudo bem, tá na Constituição, ele é obrigado a fazer, mas ele não faz, por quê? Você está falando isso que ele não faz só porque as mulheres morrem? Por quê? Porque existe lei, mas ela é insuficiente, os julgamentos demoram, as políticas públicas de proteção não são suficientes, tanto que as mulheres morrem, as medidas protetivas não protegem. Então, a gente vê mulheres que a lei fala que vai proteger, o cara tem que ficar com 500 metros, daí no outro dia ela é morta, né? Então, tem que começar a pensar nos exemplos que eu posso colocar, porque não adianta eu ficar só botando teoria. Eu tenho que falar, tá, mas isso não acontece na nossa vida prática, na realidade não acontece. Acontece sim, acontece com isso. Ó, os julgamentos levam não sei quantos anos, está lá no texto motivador, lembra? E eu posso usar o próprio exemplo, não da lei, mas da própria Maria da Penha, que foi a pessoa agredida e por causa dela que se fez a lei. Ok? Você vê como estou escrevendo o texto, eu estou só botando as ideias, né? As ideias aqui, não é um mundaréu, algumas que eu posso usar ou não. Vou usar tudo isso? Não, algumas. Bom, no segundo eu vou fazer a mesma coisa, só que quem eu falei que eu vou usar como 2? Eu tenho que definir quem é um, quem é o 2. Então, eu vou definir, ó. O 2 eu vou dizer que o homem é mau por natureza. Então, eu vou usar a maldade humana aqui. Vou dizer que ele é mau por natureza. Quem é que fala isso? Thomas Hobbes. Lembra lá que ele fala que o homem é mau por natureza? Eu vou dizer que da mesma forma que ele fala lá na teoria dele que o homem é mau, acontece também nessa realidade, tá? Então, eu vou usar ele. Ok? E a prática, eu vou dizer que tem, mas que violência, Mara, que maldade que está acontecendo nesse problema. Está acontecendo que as mulheres têm violência física, as mortes, essas mortes são pelos companheiros, isso é motivado pelo ciúme, e esse ciúme é decorrência da maldade humana, né? Dessa coisa que até o Weber fala lá, sobre essa tradição, né? Existe uma motivação por justiça. Eu sei disso porque eu já li. Aí eu vou dizer que uma das coisas que provoca a maldade é que a pessoa acha que está sendo injustiçado, né? Existe essa sensação de traição. Isso é que eu conheço, eu sei. Vocês vão botar o que vocês quiserem. Não desse problema. Não precisa pensar nisso aí não, tá? É o que vocês vão fazer de um outro tema que eu vou trazer. Eu estou mostrando como é que vocês vão pensar para escrever. Bom, e por fim, se vocês conseguirem, não é obrigatório, porque eu não expliquei isso aqui ainda, vocês podem dizer, como eu coloquei lá, quem é um agente, quem é ação, modo, meio, finalidade e detalhe. Eu vou botar que o meu agente, quem vai ter que resolver isso é o Estado e a sociedade, porque ela também está provocando. Como é que vai fazer isso? Vai agilizar o julgamento dos processos e vai aumentar as políticas públicas e vai informar sobre o problema, vai tentar conscientizar sobre o problema. Bom, as pessoas falam assim, conscientizar não pode. Pode sim, depois eu mostro para vocês. Bom, qual o modo, como ela vai fazer isso? Através de que meio? Através de mutirões nos tribunais de justiça, fazendo um projeto de proteção às vítimas, fazendo palestras, tá? Vai informar, mas como? Com palestras. Vai aumentar a política pública. Qual política de proteção às vítimas, tá?
Então, esse é o módulo. Qual a finalidade? Eu quero que, se eu for falar aqui que por exemplo, aqui, ó, julgamentos demoram, eu vou como é que eu resolvo? Eu vou fazer isso tudo para ter um julgamento mais sério dos agressores. Eu vou fazer isso tudo aqui, ó, montar as políticas para proteger as vítimas. Eu vou fazer isso aqui para conscientizar as pessoas, ok? Tem que ter uma finalidade a proposta, né? E, por fim, eu vou dizer que o detalhe é diminuir a sensação de impunidade e retirar as vítimas do convívio dos agressores. A finalidade que eu estou fazendo isso aí também, ok? E o detalhe eu posso escolher alguma das coisas aqui. Ok? Então é assim que é o meu projeto. É um papelzinho que você vai, papelzão, né, que você vai escrever o teu caderno e você vai fazer. Mara, você falou que não é esse aí, né? Qual? Bem, vocês vão fazer desse tema aqui que eu trouxe para vocês agora, tá? A questão das pessoas em situação de rua no Brasil, tá? É sobre esse tema, não é sobre a violência lá das mulheres. Então, vocês vão pensar nisso aí. O que vocês vão fazer? Tudo aquilo que vocês viram, analisar o tema, vocês vão ler o texto que eu vou trazer para vocês, tá? E aí vocês vão escrever o que eu fiz lá, analisar o tema, escrever as palavras, separar, ver sobre o que isso aí fala, tá? Bom, aí vocês vão colocar lá o papelzinho, tema, repertório sociocultural, qual a minha tese, qual o meu argumento 1, qual o meu argumento 2, não vou usar repertório, enfim, vocês vão decidir. Bom, qual o repertório do argumento 1? Aí eu quero que vocês tragam. Aqui eu vou liberar, aqui não. Vocês vão trazer um repertório sobre o argumento aqui. E se você consegue exemplos e explicar, tá? Se você não conseguir exemplos da prática, você pode botar as consequências, se for uma causa. Você pode dizer quais as consequências. Normalmente a consequência é um exemplo, tá? E aí o 2 também. Outro argumento, outro repertório sociocultural. Quem é esse 1 aqui? É esse. Quem é esse 2 aqui? É esse, tá? E, por fim, a proposta de intervenção. Mara, se eu não souber fazer isso aqui, não precisa fazer, tá? A gente vai explicar isso com calma. Você já começando isso aqui, já tá ótimo, ok? Já tá ótimo. Vocês vão ter que me entregar agora? Não. Isso é para vocês iniciar. Vocês só vão me entregar quando estiver pronto, quando a gente fechar isso tudo aqui, tá? Que eu pretendo fazer isso na próxima aula, ok? Bom, lembra que eu falei que eu vou dar rodinha para vocês? A gente no início, eu vou começar a pegar na mãozinha, não vou deixar vocês andar de bicicleta sozinho. Então, eu trouxe umas rodinhas aqui para vocês. Quais as rodinhas que eu trouxe? Tese, tá? Vocês podem escrever a tese assim, ó. O tema se... Lembra que eu botei é um grave problema? A gente não vai escrever é um grave problema. Você poderia me escrever, mas eu posso melhorar, né? Vamos melhorar, botar um pouco mais quieto. Então, eu vou escrever assim, ao invés de dizer que é um grave, se mostra como um grave problema na sociedade brasileira. O corretor vai olhar e vai falar, Jesus, esse cara aqui, eu vou ler essa redação, porque ele não botou um problema, ele tem alguma coisa diferente. Já tem alguma coisa diferente do outro que bota tá? Ele já olhou tua redação, já viu que não está num parágrafo só, mas, não está num parágrafo, isso aqui não é qualquer um, vamos lá. Está em 4, já melhorou. Agora eu vou olhar primeiro o parágrafo dele, como é que está. Aí ele vai procurar lá o tema e a tese, certo? Se ele encontra a tese lá bonitinha, se mostra um grave problema na sociedade brasileira, ele já evoluiu lá no modo dele corrigir sua redação, certo? Mas o que é isso aqui? Porque se for assim, por exemplo, a violência, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Eu escreveria a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira se mostra um grave problema, ponto. Ou a persistência da violência contra a mulher brasileira, contra a mulher se mostra um grave problema na sociedade brasileira, ok? Isso aqui é uma rodinha, vocês vão escrever do jeito que vocês quiserem, tem que entender. Eu vou dar a rodinha, mas vocês têm que subir na bicicleta, tá? Quem vai
Pedalar são vocês, pegar no guidão são vocês. Eu vou botar a rodinha e vou segurar, tá? Mas quem vai andar são vocês. Só esse não. Você pode dizer assim, ó, se apresenta como um entrave na sociedade brasileira. Lembra que eu escrevi lá as frases? Sinônimo de problema. Entrave é a mesma coisa. Se configura como uma violação de direitos sociais. Se foi isso, tá? Se você entendeu o que é, você bota lá. Se configura, né? Não é um problema. Se configura como uma violação. Demonstra um terrível óbice no corpo social brasileiro. Eita, aí você não tem que entender, tá? Mas eu estou escrevendo isso aí, mas não sei nem do que é. Bota lá no dicionário, meu amor. Entenda, né, o que é óbice, porque se você consegue entender, você está aumentando o seu vocabulário. Isso é legal, na hora que ele vai corrigir, ele vai ver que você, pelo menos você se esforçou para escrever uma redação, certo? Isso é legal. Mário, tem que escrever essas palavras. Se você não quer, se você acha que não é importante, beleza. Lembra que ela escreveu lá? Não tem problema, deu para entender? Não tem. Mas quando você aumenta o teu vocabulário e você melhora isso, o corretor já olha também com outros olhos, entendeu? De repente ele vai melhorar a tua nota, vai te dar mais uns pontinhos ali, né? Ele vai corrigir com mais boa vontade, né? Vai ver que você se esforçou. Bom, é tratado com indiferença no corpo social brasileiro. Mara, essa palavra aqui, ó, corpo, eu tenho que escrever sempre, você pode trocar, ó. É tratado com indiferença na sociedade brasileira. Se mostra como um grave problema no corpo social brasileiro. Tanto faz, mistura. É tratado de forma preconceituosa no corpo social brasileiro, se for um preconceito. Você já pode especificar o que você já identificou, porque isso é uma autoria, né? Isso aqui tudo é autoria. Fui eu que escrevi, mas vocês podem botar. E não fui eu também não, porque eu peguei dos outros lá. Na vida a gente não cria nada. Já está tudo tão criado que a gente não vai criar mais nada. Você tem que entender e fazer um para você, tá? Bom, demonstra desigualdade na sociedade brasileira, ok? Então, assim, outra. Configura um desafio a ser sanado. Aí você já antecipou a proposta de intervenção, certo? Configura uma violação de direitos sociais que precisa ser sanado. Já juntou, tá? Então, assim, você não tem que ficar pensando em tese. Você tem que pegar uma e, olha, você bota essa tese em todas as suas redações. Não tem que... Mara, cada redação eu vou botar uma. Não, meu amor. Eu quero que você escreva de cabeça, que você entenda. No início você vai pegar aqui, vai escrever, lá vai copiar. Mas depois eu quero que você entenda e você faça isso rápido. A prova você não tem que ficar lá meia hora fazendo isso não, tá? Você não está fazendo prova de escritor, você está fazendo prova para o Enem, ok? Bom, outra rodinha, argumentos e repertório, a gente já viu um montão, certo? Eu trouxe aqui só para relembrar. E vou trazer um material para vocês escrito, tá? Com isso aí tudo, mas para vocês lembrarem, ó. Violação dos direitos, vamos supor que o argumento seja esse, violação dos direitos constitucionais, ou individuais, ou humanos, cidadania, né? Negligência do Estado, ou negligência da família, negligência da sociedade, negligência estatal, negligência familiar, negligência social. Mesma palavra, mas é a mesma coisa, tá? Qual argumento, qual repertório você associa essas coisas? Já começa a pensar. Pensei no argumento, já trago o repertório, que eu sei que eu vou agarrar os dois. Pensa nos dois juntinhos. O que eu penso nisso aqui? Constituição Federal. Vou mostrar um hoje para vocês, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição foi feita baseada nisso aqui, então você pode usar um ou outro. Emily Durkheim, também, que fala também, lembra lá do corpo social? Se um tiver problema, o outro também não vai dar ruim. E o Gilberto de Mestai, do Cidadão de Papel, né? Você tem a violação porque você tem lá no papel um negócio, mas na prática não tem. Então, se você já quiser botar ele, pode botar, porque eu vou explicar. Vou explicar hoje só um pouquinho e vou explicar depois com mais calma, tá? Bom, se você usar abuso de poder, lembra que a gente falou lá, político, econômico, ideológico?
Desigualdade social, má qualidade de vida, má influência midiática da internet, econômica, da sociedade, você bota o que você quiser, má influência, injustiça social, efeito manada, lembra lá que eu falei do ideológico, né? Tudo isso aqui, ó, cada um gera, ó, o político gera isso, o econômico vai gerando, alguns geram várias coisas, tá? Mário Repertório, bota no Alberto Bobbio, por enquanto. Mário, esse nome é esquisito. Escreve 1000 vezes, meu amor. Você acha que eu também sabia escrever esse nome aí? Antes de começar a estudar a redação para o Enem, eu não sabia o nome da maioria dessas pessoas aqui, ó, tá? Eu não sabia, eu fui aprendendo. Ah, Mara, mas se eu esquecer um K, ele não vai te tirar ponto, que se você escreveu errado, mas tenta escrever certo, que aí você demonstra que você tem intimidade com aquilo ali, tá? Você aprendeu realmente. Bom, domínio legal, tradicional e carismático, lembra que a gente viu também? Conformismo, apatia social, preconceito, abuso de poder, normalização do mal. Tudo isso a gente viu, né? Quem eu posso usar? Max Weber, tá? E eu vou trazer um outro que a gente não viu, vou falar hoje também, além do Gilberto de Mestai, da Declaração Universal, e eu vou falar da Hannah Arendt. Porque a Hannah Arendt também, ela fala dessa normalização do mal, mas é um pouco diferente, eu quero que vocês entendam isso, né? Ela fala da maldade humana, mas ela diz que essa maldade foi banalizada, igual o Weber fala aqui dessa normalização, né? Mas eu também quero trazer outras coisas para que vocês entendam, que ela fala muito também sobre essa questão de problemas na sociedade, ok? Então, vocês podem usar aqui para vocês começarem, ok? Se você... Mário, eu tenho um outro que eu estou acostumada a usar, bota ele. Estou fazendo isso aqui, gente, é para quem não sabe nada. Esse curso é para quem não sabe nada e para quem sabe ter um entendimento melhor, tá? E a minha base é para quem não sabe nada. Que vocês podem usar o que vocês quiserem. Direito. Bom, o que tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos que vocês têm que saber? Ó, ela foi feita em 1948, antes da de 1988, que é a nossa Constituição Federal, tá? Ela é uma declaração universal, não é do Brasil. Mara, mas eu posso usar? Pode, porque a nossa foi baseada nela, né? O que ela fez? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi lá, né, os países se reuniram e falaram, isso aí a gente já teve a primeira, teve a segunda, a gente tem que criar alguma coisa aqui, uma lei que valha, né, vamos dizer assim, universal para todo mundo, os países que quiserem aderir, que a gente tenha pelo menos um mínimo de direitos humanos legitimado, tá na lei lá, tem que fazer, se não fizer, é contra a lei, tá? Então, eles fizeram isso. Então, existe essa lei, essa Declaração Universal, que é a lei internacional, né? Que todos os países que aderiram a esse tratado, eles têm que cumprir também. O Brasil tem que cumprir isso. E a nossa legislação, a Constituição Federal, ela é baseada nessa lei, foi baseada também nessa lei. O que ela... Eu estou só um artigo, tá? Porque se vocês quiserem, vocês poderem usar. Ela fala, se você quiser usar o argumento, né, violação dos direitos humanos, negligência, a mesma coisa, tá? O que o artigo 1 fala? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, ó, igualdade, em dignidade e direitos. Todos têm direito, lembra? Igual a Constituição. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso vale para todos os temas do Enem. Você pode usar isso aqui, tá? Porque sempre vai faltar um treco desse aqui para aquele problema acontecer, tá? Mas, Mara, eu já tenho a Constituição, preciso decorar isso aqui? Precisa, sabe? Porque se você tiver lá, vamos supor que o texto lá, o texto de apoio, seja a Constituição Federal. Aí você não pode usar. Aí se quebra você, né? Aí você usa a declaração. Ou se lá está a declaração, você usa a Constituição. Ou se lá está a Constituição e a declaração, você usa o Gilberto de Mestai. Então, eu acho que pelo menos assim, 3 que a gente chama de modelos, né, de argumento e repertório, a gente tem que ter em mente, né? Que eles chamam de coringa. Para você usar para tudo, né? E pelo menos se o texto tiver um daqueles lá, você não precisar usar. Bom, o livro Cidadão de Papel, que eu falei, de Gilberto de Mestai,
ele é o quê? O Gilberto de Menstein, ele é um jornalista e ele fez um montão de coisa, tá? Mas eu vou simplificar agora, que depois eu vou falar com mais detalhe. Bom, ele analisou as leis brasileiras, ele é brasileiro, tá? Ele é paulista, eu acho. Ele é brasileiro, ele já morreu, em 2020. Aí, o que ele fez? Ele analisou principalmente a Constituição Federal, os artigos da Constituição Federal, e viu que a nossa lei não é cumprida. Então, ele fala desse cidadão. A cidadania no Brasil não existe, porque ela só está no papel. Ok? A cidadania de papel está lá, mas na prática isso não funciona para todo mundo como deveria. E a cidadania, ela é um conceito que ela traz o quê? Que você tem os direitos garantidos para você exercer o teu papel na sociedade. Para você, na prática, participar da sociedade, dando opiniões, participando do governo, da vida da sociedade. Quando você não tem isso, você não é cidadão. Então, tem que ser garantido esses direitos para você retornar para a sociedade a sua cidadania, certo? Eu estou dando essas aulas gratuitas para você, por quê? Porque eu entendo que o meu papel de cidadã, né? E como eu recebi do Estado durante o meu primeiro e segundo grau, faculdade não, mas eu recebi uma educação gratuita, que era obrigação do Estado, né? E eu entendo que eu faço parte da sociedade, eu entendo que se eu tenho algum conhecimento capaz de ajudar outras pessoas a entrarem numa universidade, que eu também entrei e vi que isso fez mudança na minha vida, eu me sinto obrigada, tendo o dever de transmitir isso para outras pessoas, para que elas também façam parte, tenham os mesmos direitos que eu consegui conquistar depois que eu fiz a faculdade. Salário melhor, uma melhor qualidade de vida, enfim, tá? Então, a sociedade é isso. O cidadão, ele tem que ter direito. Eu tive acesso à educação. À medida que eu tive acesso à educação, eu tive o entendimento que eu preciso retornar esse conhecimento para os outros, ok? É mais ou menos assim que funciona. E ele viu que quando a gente não tem vários direitos que a Constituição coloca, aquilo está só no papel, aquilo ali, não vou falar o que é não, mas está só no papel, ok? Então você pode usar isso como argumento. É um livro que fala sobre isso, é muito usado nas redações do Enem, só esse livro, mas a gente pode usar outras coisas, mas você também pode usar. Outra coisa que eu queria falar, Mara, todo mundo usa isso. Usa também, meu querido, isso aí não é proibido não, tá? A Constituição todo mundo usa. Tá lá. A Constituição é a maior lei, como é que não pode usar? Tá doido? Tá? Outro é da Hannah Arendt, lembra que eu falei também que eu vou falar? Bom, eu entendo que a maldade é uma das maiores causas que a gente pode usar para quase todos os problemas do Enem, tá? Então, por isso que eu vou trazer a Hannah Arendt também. O que ela é? Ela é uma jornalista e filósofa alemã, tá? Ela escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém. Ela não escreveu o livro Banalidade do Mal, não. Ela tem uma teoria chamada Banalização do Mal, que ela começou a escrever, ela era jornalista, tá? E aí ela foi nesse julgamento desse cara aqui chamado Eichmann, né? Ela foi nesse julgamento. O que foi esse julgamento? O julgamento foi o seguinte: esse cara, depois da Segunda Guerra Mundial também, esse cara, acho que foi na segunda, ele foi encontrado na Argentina, e aí ele foi levado para um julgamento em Jerusalém, por isso que é Eichmann em Jerusalém, é o julgamento desse cara aí, Adolf Eichmann. Quem é ele? Ele é um oficial nazista na época do nazismo, e ele foi responsável por transportar, né, os judeus lá para os campos de concentração, ok? Ou seja, ele foi responsável pela morte de muitos judeus, né, de milhões de judeus, ok? Tá. Quando teve esse julgamento, ela trabalhava nos Estados Unidos, apesar dela ser alemã, ela é jornalista lá, ela foi para esse julgamento. E aí, como é que a gente entende, a gente olha para uma pessoa
que pegava um ser humano, criança, adulto, e botava lá naquele negócio para ser assassinado, né? Por gás, por queimado, enfim. Nazismo, tá? A gente entende que ele é o quê? Ele é um monstro, né? O demônio em pessoa. Então, todo mundo entendia que ia chegar lá e encontrar o demônio encarnado, né? A maldade encarnada em pessoa. E quando a Hannah chega lá, ela vê uma pessoa comum, ela vê uma pessoa que ele não entende, ele não consegue se responsabilizar pelo aquilo que ele fez, porque ele entende que ele fazia algo legal. Lembra lá? Poder legal, domínio legal? Ele entende que ele fazia algo que era a função dele. E aí a Hannah Arendt, ela faz uma crítica, né? Porque aqui que ela fala da crítica, né? Ela acha o quê? Ela entende que a maldade, ela não é de natureza, de caráter, de personalidade, mas ela é sim a incapacidade que a pessoa tem de julgar e conhecer ali a situação que ela está, os fatos, o contexto que ela está. Ela entende que o Estado, né, o Estado alemão no caso, né, ele influenciou, né, ele influenciava as pessoas para que essas pessoas entendessem que ele não estava fazendo nada de mal, ele só estava cumprindo metas e um cronograma, ok? Então, o Estado mostra para essa pessoa que ele não faz nada de errado. O Estado também fez uma outra coisa que a gente vai analisar, ele desumanizou os judeus, ou seja, essa pessoa olha para aqueles judeus e não entende que eles são humanos, como a gente não entendia que os pretos eram humanos, e aí eu consigo fazer coisas piores, né, com os animais, e eu igualo essas pessoas aos animais, e aí, porque eu tenho uma função que diz que eu tenho que fazer aquilo, eu faço. Okay? Eu não entendo o contexto, eu não entendo que eu estou fazendo uma atrocidade, algo inimaginável, desumano. Não consigo entender. Eu não consigo achar que aquilo é ruim, que é errado. Eu não consigo, tá? Porque tem aquele domínio todo que a gente já viu, ok? A Hannah, a partir disso, a partir desse impacto que ela teve de olhar para aquela pessoa que estava lá, identificar isso, ela começa a analisar isso, essa maldade. Por que as pessoas fazem o mal assim de forma banal, achando que aquilo é normal, que aquilo só faz parte de uma função, de um cargo, do meu status, da minha situação? Por que a pessoa que tem dinheiro faz mal para quem não tem, né? Então ela começa a analisar isso. E aí ela cria essa teoria chamada teoria da banalização do mal. Nesse livro, ela explica, a partir desse julgamento, né, como é que ela viu essa pessoa, e ela começa a explicar outras coisas, tá? Então, você pode dizer que vários problemas que acontecem na sociedade brasileira é por causa da banalização do mal. A gente faz o mal porque aquilo virou uma rotina que eu faço pela função que eu exerço, pelo status que eu tô, ou porque eu não quero fazer nada mesmo, tá? Então, banaliza-se, aquilo vai... As pessoas não entendem que aquilo é um mal. Ah, não dá para fazer, aí você vai normalizando aquilo, tá? E quem você pode dizer, se basear, né, o teu repertório? Hannah Arendt, assim como ela vai falar sobre outras coisas, ok? Bem, gente, é isso. Mais um vídeo longo aí, mas é para a gente começar a escrever mesmo, que a gente agora tem pouco tempo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vocês vão começar a fazer isso, esse papelzinho. Ninguém vai entregar nada. Segure isso aí, que na próxima aula a gente vai continuar com outras coisas. E aí vocês vão continuar fazendo. Quando esse projeto estiver prontinho, aí sim vocês vão me entregar, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, coloquem as dúvidas de vocês, tá? E fiquem com Deus, um excelente final de semana para vocês, que Deus os abençoe.